Boa noite, Vitor. Vou só esperar o pessoal, né? Quem vier a entrar aí na sala, para a gente começar a aula, beleza? Beleza. Então vamos começar. Quem quiser entrar depois entra e aí vai perder a matéria aí. Depois eu quero ver como vai fazer esse exercício. Então vamos lá. Eu vou repetir o inicinho que eu passei na semana passada. Estava só o Flávio, se eu não me engano. A Risla também entrou e saiu várias vezes. E aí eu vou passar aquele inicinho sobre amplificador operacionais, né? E aí nós vamos ver os tipos de configurações de amplificador operacional e depois nós vamos fazer aí um exercício no Kahoot e esse exercício vai ser avaliativo, né? Nota da parcial 2, ok? Então eu vou começar a transmitir aqui para vocês. Então tá aí a nossa matéria agora, né? Nós vamos entrar agora em amplificador operacional, ou Ampiops, né? Ampiop, como é conhecido. Esse componente da eletrônica analógica 2 é o componente de longe mais utilizado, ok? Ele também é muito utilizado na eletrônica em geral, né? Porque ele é um componente que muito versátil, né? Nós temos várias configurações aí e várias aplicações para esse tipo de componente no mundo da eletrônica no geral, ok? Ele é muito, muito utilizado em instrumentação. Ele é um dos carros-chefes em instrumentação. Ele pode ser usado como comparador, ele pode ser usado como seguidor de sinal, ele pode ser usado como um amplificador comum, amplificador inversor, buffer, oscilador e, inclusive, como um controlador PID, né? Muito interessante essa aplicação aí, porque antes mesmo
da chegada, né, dos microcontroladores, que a gente pode fazer esse controle PID via equações, né, dentro do próprio programa do microcontrolador, o amplificador operacional era um componente bastante utilizado em controle. Até hoje, né, nós temos alguns sistemas embarcados aí com amplificadores operacionais, com o uso de amplificadores operacionais. E outra função muito importante do nosso amplificador operacional é a questão de entradas analógicas, né? Muitos sensores geram sinais de baixa intensidade. Pessoal, o volume tá legal? Tá dando para ouvir? Tá, só não, você tá transmitindo alguma coisa na tela? Tô, você não tá chegando a ver, não? Agora que apareceu para mim. Ah, tá. Para mim tá ok aqui também, viu, Matheus? Beleza. Então, esse componente ele é bastante usado em entradas analógicas, né? Em alguns sensores analógicos, na verdade. Por exemplo, em termopares, enfim. Vários sensores aí que trabalham com uma tensão bem pequena, né? Uma tensão bem baixa. Então, esses amplificadores são empregados para amplificar e modular esse sinal gerado por alguns sensores, para deixar esses sinais com amplitude maior, que possa ser trabalhada com os microcontroladores ou qualquer que seja outro circuito, né? Geralmente na última aula eu até mostrei os termopares, né? Eles trabalham na casa de microvolts. Então, assim, é uma tensão muito baixa para se trabalhar com os outros componentes, né? Incluindo os microcontroladores, que são os mais usados. Então, a função do amplificador operacional é exatamente essa: elevar esse sinal e deixar esse sinal, né, com uma amplitude ideal para trabalhar com ele. Conceitualmente, né? Amplificadores operacionais, embora alguns ampiops de alta potência sejam comercializados, a maioria são dispositivos de baixa potência, com uma especificação de potência máxima de 1 watt. Eu nunca vi amplificador operacional de alta potência, ok? É uma coisa muito rara, né? É uma coisa assim fora da curva mesmo. A maioria dos amplificadores operacionais, eles trabalham com sinal, com sinais de entrada, com alguns com sinais de saída, modulando tensão, né? Então, quando eu modulo apenas a tensão e eu não tenho alta corrente, eu não tenho potência alta. Geralmente, esse é o uso do amplificador operacional. Quando eu vou trabalhar com potência, eu tenho outros tipos de amplificadores. Por exemplo, amplificador de áudio, né? Mas amplificador operacional de alta potência é uma coisa extremamente rara. Eu, particularmente, nunca vi, né? Mas existem, tá aí. Alguns ampiops são otimizados em termos de largura de banda, outros em termos de baixos offset de entrada. O que acontece? A largura de banda é exatamente a frequência em que esse amplificador operacional vai conseguir trabalhar, né? Esse amplificador operacional, ele tem um limite de frequência, né? Qual que é a máxima frequência que ele pode enviar aí na saída? Então, você tem que prestar bastante atenção quando você vai especificar um amplificador operacional para essas características, para ver o que te atende melhor. Se é uma largura de banda maior ou se é, por exemplo, um baixo offset. Esses offsets, ou tensão de offset, eles são ruídos, na verdade. Mais para frente nós vamos estudá-los aí, mas a princípio agora você pode pensar que é um ruído, certo? Que é um ruído ali na saída do meu amplificador operacional. E aí você tem que fazer esse casamento aí, o que é que você precisa, o que você necessita no seu projeto. Se é um amplificador operacional com uma banda de frequência alta, né? Uma largura de banda alta, ou se é um amplificador com offset baixo, né? Quando você tem um circuito aí muito sensível à tensão na saída do amplificador operacional, a tensão offset pode ser um problema aí no seu projeto. Então, essa é a razão da ampla variedade de amplificadores operacionais disponíveis no mercado, né? Podemos encontrar um amplificador operacional para quase todas as aplicações analógicas. É um componente extremamente versátil, extremamente versátil.
ele tem várias configurações e que nós vamos estudar aqui pela frente. Nas próximas aulas nós vamos ver aplicações, ok? Nós vamos fazer alguns projetos. Eu estou querendo muito passar para vocês um programa de simulação chamado Proteus, e para a gente trabalhar de forma prática, né? Prática, sim, a distância mais prática. Por quê? Esse simulador Proteus, a gente consegue simular, né, todos esses circuitos que a gente trabalhou. Então seria bastante legal para a gente. É como se a gente realmente tivesse um laboratório, inclusive com mais recursos, porque a gente tem ali em mãos todo e qualquer componente. Esse simulador ele é bastante completo. Então a minha intenção é que nós façamos algumas práticas, ok? Montando alguns amplificadores a transistor, trabalhando com amplificador operacional e trabalhando também com o 555, né? Que nós vamos ver mais para frente também. Nós temos aí uma quantidade razoável de aulas ainda, então vai dar para a gente trabalhar bastante com isso. Vou conversar com vocês no grupo e vou encaminhar para vocês o programa, para vocês instalarem aí, para a gente trabalhar, né, montando esses circuitos. A aula vai ficar bem mais dinâmica, nós vamos ver as aplicações realmente na eletrônica analógica 2. Ô, Matheus, Oi? você tem esse programinha aí? Depois eu vou mandar para vocês. Ah, não, beleza, porque aí fica mais fácil para baixar ele aqui, né? Inclusive, eu estou trabalhando com o pessoal em microcontroladores, isso dá muito certo, porque esse programa é excelente, cara. Esse programa custa R$16.000, para você ter uma ideia. E ele é completaço mesmo. Na eletrônica, ele é o melhor programa que eu conheço aí de simulação de eletrônica. Ele é muito pesado? Oi? Ele é muito pesado? Não, ele não é muito pesado, não. Quando você vai simular, se seu circuito for muito grande, ele pode dar uma travadinha. Tipo assim, ele não roda em tempo real. Não é que ele vai travar seu computador. Mas quando você está simulando um circuito muito grande, às vezes 1 segundo no tempo real não é 1 segundo que ele está simulando. Isso aí não pode acontecer. Mas tirando isso, ele funciona legal. Eu nunca vi ele travar computador nenhum, não. Ah, não, beleza. Muito mais leve que o MATLAB, por exemplo, que é pesado demais. Aí nós vamos trabalhar com esse programa. Esse programa é muito bom, pessoal, porque a gente consegue simular e montar circuitos antes, né, de colocar esses circuitos em protoboard, antes de montar esses circuitos. Por quê? Quando você trabalha com protoboard, é importante também, e eu pretendo sim, se nós voltarmos, né, as aulas, né, de acordo com o que acontecer aí, mais para frente por causa desse vírus, a gente ir para o laboratório e realmente montar circuito, ir para a parte prática. Mas, enquanto não é possível, vamos fazer o que a gente pode, que é trabalhar com esse programa, e vocês vão ver que também é uma coisa, assim, muito boa. Eu, por exemplo, eu não chego a montar nada em protoboard mais não. Quando eu chego a montar em protoboard é porque eu já testei tudo, eu já configurei, eu já projetei, porque o programa me dá aí todas as possibilidades e sem ter o perigo de eu queimar um componente, de eu ligar alguma coisa errada, né? Então, assim, vocês vão gostar demais. Para quem trabalha aí na área de elétrica, controle e automação e eletrônica, é uma mão na roda esse programa. Então, esses amplificadores operacionais, o símbolo dele está aí, né? Ó. O símbolo dele é esse, ok? Ele tem 2 entradas, uma entrada não inversora, com sinal positivo, e uma entrada inversora, com sinal negativo. Ele é alimentado, geralmente essa alimentação é uma fonte simétrica. Por que é uma fonte simétrica? E o que é uma fonte simétrica? Uma fonte simétrica é uma fonte, por exemplo, que tem de mais 12 e menos 12, né? Geralmente a gente vê alimentando circuitos aí de 0 a 5 volts, né? GND 5 volts, ou GND 12 volts. No caso do amplificador operacional e da maioria dos amplificadores, né? A gente trabalha com sinal alternado. Então é importante eu ter tanto alimentação positiva no VCC aqui em cima. Só pegar um mouse aqui. Então é importante eu ter tanto alimentação positiva, né, aqui no VCC+, por exemplo, né, se eu for modular aqui um sinal de
pico aí de 12 volts, eu vou alimentar com 15 volts para me garantir, né? Porque ele tem uma perdazinha. Então, eu vou ter aqui mais 15 volts, alimentação. E eu vou ter aqui também alimentação negativa, de menos 15 volts. Por quê? Porque dessa maneira, de acordo com a minha entrada e com o meu ganho, que aqui dentro eu tenho um ganho, né? Ele é um amplificador, eu vou ter uma saída aí que eu consigo modular, teoricamente, no amplificador ideal, de mais 15 a menos 15 volts. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma onda senoidal aqui de mais 15 e menos 15 volts. Então, esse é o motivo que a maioria dos amplificadores operacionais são alimentados com fonte simétrica, né? A fonte simétrica nada mais é do que como se eu tivesse duas fontes conectadas aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma fonte. Isso aqui ficou bem torto. Deixa eu apagar. Eu tenho uma fonte aqui. Oh, meu Deus. Trabalhar com mouse é difícil, mas... Ó, tem uma fonte aqui, meu positivo e meu negativo. Aqui, meu negativo, eu tenho terra, que é o GND, né? Eu tenho aqui o meu positivo, que é mais 15, né? Ou a tensão que for. E é como se eu conectasse outra fonte aqui, ó. E dá para a gente fazer uma fonte simétrica dessa maneira. Que aqui eu tenho mais 15, por exemplo, e aqui menos 15. Então, eu pegando aqui, eu tenho uma fonte simétrica, onde eu tenho um terminal com mais 15 volts, e eu tenho outro terminal com menos 15 volts. E eu tenho aqui o ponto central com 0 volt, que é a minha referência. Então, aí, de pico a pico, eu tenho 15 volts de pico a pico. Porém, eu tenho aí 30 volts, né? Na verdade, se eu pegar daqui para cá, eu vou ter 30 volts. Assim, eu consigo modular esse sinal de corrente alternada aqui na saída do meu amplificador, né? Sem eu ter esse menos 15 volts, eu não conseguiria isso aqui. Essa parte de baixo aqui, por exemplo, eu não conseguiria. Eu iria trabalhar apenas com a parte de cima, ou de 0 a 15 volts. Como ele é bastante usado aí em circuitos de áudio, por exemplo, e eu preciso realmente de uma corrente alternada na saída, que oscila entre positivo e negativo. Porém, alguns circuitos eu trabalho ele como chave, né? Como assim, Matheus? Por exemplo, eu vou fazer um divisor de tensão aqui, ó. Então, pega aqui um resistor, beleza? Pega aqui outro resistor. Porém, esse último resistor aqui, ó, ele é um potenciômetro. E aqui eu vou ligar na minha entrada, seria na outra, né? Na não inversora. Vou apagar tudo de novo. Aqui, ó, eu vou ligar aqui na minha não inversora, no meio desse divisor de tensão, né? Muito bonito esse resistor aqui, mas isso aqui é um resistor, viu, gente? E aqui eu tenho um potenciômetro. Então eu tenho aqui meu R1, eu tenho aqui meu P1, que é o meu potenciômetro, e aqui, não, realmente era na parte de baixo, era na não inversora. Deixa eu apagar aqui para colocar na parte de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar isso aqui, ó, na minha entrada não inversora. Por quê? Aqui eu consigo gerar um sinal variável de tensão, né? Suponhamos que aqui seja 1 volt, que a minha alimentação aqui seja 1 volt. Então, eu consigo gerar aqui um sinal, né, variável, fixo. Eu mexo nesse potenciômetro aqui, suponhamos que eu deixe aqui com 0,3 volts, né? De acordo com a minha divisão de tensão ali que eu tenho que calcular. Se eu tiver isso aqui, isso aqui vai ser a minha referência com 0,3 volts, certo? E aí eu tenho um outro sinal aqui que vem de um sensor qualquer lá na área. Então esse aqui vem de um sensor qualquer lá na área. Um sensor, vamos colocar aqui um LDR, por exemplo. E esse LDR gera um sinal aqui para a gente.
Enquanto esse sinal for menor do que 0,3 volts, né? E eu tiver uma alimentação aqui, por exemplo, de 0 e 12 volts. Nossa, esse aqui ficou horrível. R$ 12 aqui em cima, ó, a minha alimentação. O que acontece? Quando esse sinal aqui, na minha entrada inversora que vem do meu sensor, for menor do que 0,3, aqui vai ser 0 volt, então eu vou ter aqui na saída, ó, 0 volt, certo? Exatamente aqui, ó. Eu vou ter aqui meu 0 volt, né? Quando eu tiver uma tensão maior do que 0,3 volts na minha entrada aqui não inversora, vinda do sensor, esse amplificador vai julgar para mim 12 volts. Então, suponhamos, eu estou aqui, ó, essa tensão minha aqui, né? Ela está abaixo de 0,3, está vindo em 0. De repente, ela fica maior do que 0,3. Meu amplificador vai subir aqui e vai me julgar a minha tensão VCC na saída, os 12 volts. Então, isso aqui é um tipo de sensor, né? Que ele compara, é um tipo de comparador que compara esses dois pinos aí. E aí eu consigo aqui, ó, regular através do meu potenciômetro essa tensão. Então, suponhamos que ele seja, né, um LDR aí, um sensor de luminosidade. E eu vou lá analisar com quantos volts eu vou querer que esse circuito ligue. Então, através disso, eu seleciono aqui a minha tensão, né, vejo com qual a luminosidade aqui vai me dar quantos volts, e vejo aqui a partir de qual tensão que eu quero que ele ligue, né, que eu necessite que ele ligue. Tá, mas se ele é um amplificador operacional, por que aqui ele joga 0 ou 12 volts? É o que nós vamos ver. Quando a gente trabalha com amplificador operacional em malha aberta, ok? Esse amplificador operacional, ele tem ganho muito, muito grande. O ganho dele é em torno aí de 200 mil, de 100 a 200 mil. Então, nós nunca trabalhamos aí na parte de linear, né, de amplificação, com um circuito de amplificador operacional em malha aberta. Nós sempre colocamos realimentação. Quando a gente coloca realimentação, nós vamos ver aqui que nós vamos estabilizar, né, esse ganho de acordo com temperatura, enfim, qualquer tipo aí de grandeza que possa alterar esse ganho. E também eu vou limitar esse ganho a um valor plausível, né? Não um valor de 100 a 200 mil. Porque esse valor de 100 a 200 mil, se eu variar 10%, aí vai ser uma variação absurda, né? E qualquer variaçãozinha de entrada aqui, ó, ele vai lá para 0 ou para 100% de VCC. Então, só trabalho com malha aberta quando eu vou trabalhar com esse tipo de sistema em chaveamento, de liga e desliga, que também é bastante interessante, né? Por exemplo, o nosso circuito LM555, ele tem alguns amplificadores ligados às suas entradas e ele faz uma contagem de tempo de acordo com o carregamento de um capacitor. Então, esse capacitor vai carregando, quando ele chega a determinada tensão, igual aqui, ó. Só que a diferença aqui é que o nosso capacitor fica aqui, ó. Ao invés de ter um resistor aqui, por exemplo, eu tenho aqui um capacitor, ó, né? Esse capacitor de carga. Então, quando eu ligo o circuito, eu vou ter uma chavinha aqui em cima, esse capacitor vai carregar e, por exemplo, quando esse capacitor chegar a 0,3 volts, ele vai disparar esse circuito, né? Basicamente é o circuito que tem, né, simplificado, obviamente, no LM555. É um uso para o amplificador, não é um uso mais comum, mas ainda assim é bastante útil. Quando, por exemplo, você quer colocar aí, tratar um sinal de um sensor, né, sem precisar usar aí, no caso, um microcontrolador ou algum circuito mais complexo e mais caro. Se você tiver só um sensor e uma saída, novamente eu vou dar o exemplo do LDR, por exemplo, que a gente tem aquelas fotocélulas eletrônicas em postes, né, que quando escurece ele liga. Você pode fazer aquilo lá muito fácil com um amplificador operacional e um LDR, né, que é um resistor
variável de luz, né? Então, assim, é uma coisa muito fácil de se fazer, sem precisar empregar aí um componente mais complexo e mais caro. Nós temos aqui um circuito equivalente do nosso amplificador operacional. Então, nós temos aqui, ó, uma impedância de entrada, ok? Entre V1 e V2, que são as duas entradas. Nós temos aqui como se fosse uma fonte de alimentação, que é exatamente o ganho, né? E o que essa fonte aqui joga para fora para mim? É o ganho vezes V1 menos V2. Então, aqui eu tenho V1, que é a minha entrada positiva, e eu tenho aqui V2, que é a minha entrada negativa. Esse amplificador operacional simplesmente vai fazer essa subtração aqui, ó, de V1 menos V2 e vai amplificar de acordo com o ganho. No nosso caso aqui, ó, o que acontece? Nós temos aqui uma tensão de referência de 0,3 volts, igual eu exemplifiquei. Beleza. Quando aqui o meu sensor subir e ficar com 0,31 volts aqui no V1. Isso significa que o V1 é maior que o V2. Quanto? 0,01 volt. Então, nós vamos fazer aqui na calculadora 0,01 volt, né? Que seria... a nossa conta aqui é V1 menos V2. Então, vai ser 0,31 menos 0,30. Vai me dar 0,01 volt a diferença entre V1 e V2, né? Só abrir um arquivo aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Vou abrir um Word aqui também. Então, aqui, ó, naquele caso ali que nós estávamos vendo, né? Deixa eu fazer assim, ó. Nesse caso aqui que a gente estava vendo, esse V1 menos V2. E nós suponhamos, né? Nós supusemos, né? Que o nosso LDR aqui, ele está gerando uma tensão de 0,31 volt. Então, vamos lá no meu Word. E aí nós sabemos que a tensão de saída, ela é igual a o ganho vezes V1 menos V2. Beleza. Então, nós sabemos que o nosso V0, ou VO, né? Ele é igual. Eu falei aqui que um circuito em malha aberta, ele me dá um ganho aí de 200 mil, por exemplo, que é uma coisa muito grande, né? Então, 200 mil. Vou colocar um ponto aqui só para ficar melhor a visualização. Vezes V1, que no nosso caso aqui eu falei que seria 0,31, menos V2, que é 0,3. Beleza? Então, aí nós temos que o VO ele é igual a 200 mil vezes, vou colocar o vezes assim, 0,01. Isso aqui vai me dar 2 volts, né? Então, o que que significa? Que apenas uma variação de 0,1 volt aqui na entrada, ela me deu uma saída lá de 2 volts, certo? E o que que acontece? Essa variação aqui de 2 volts, na mão, né, manualmente, você não consegue fazer essa variação aqui, ó, de 0,1 volt. E nem o sensor também consegue modular isso aqui. Rapidinho aqui, ó, ele vai passar de 0,31 para 0,32. E aí, a minha tensão aqui vai para 4 volts. Em menos de 1 milissegundo aqui novamente, ele vai passar para 0,33, que vai para 6 volts. Então, aí em coisa de 1, 2, 3 décimos de segundo, o que vai acontecer? Essa tensão aqui, ó, vai saturar. Então, na prática, nós vamos fazer essa prática, a gente não consegue
trabalhar com um amplificador assim, porque qualquer variaçãozinha aqui, ó, seja de 0,04 volt ou 40 milivolts, uma variação muito pequena, esse amplificador aqui vai jogar lá para cima a tensão e ele vai ligar aqui, ó, quase que instantaneamente. Se a gente pegar aqui um osciloscópio, a gente vai ver que ele não liga instantaneamente, mas é coisa de microsegundos aí, ó, né? Se a gente der um zoom lá no microscópio, aumentar bastante o período, nós vamos ver que ele vai ligando, né, em uma rampa. Mas a gente não consegue ver isso aqui porque esse tempo aqui é muito baixo, né? Então, na verdade, esse circuito aqui fica como se fosse um liga e desliga. Um sensor aí de tensão. Então, é esse um dos usos, né, do nosso amplificador operacional. É um uso menos comum, mas ainda assim importante. Aqui, ó, eu coloquei um diagrama de um amplificador operacional dos mais famosos que existem aí, dos mais comuns. Todo mundo que trabalha com amplificador operacional vai saber quem que é esse cara aqui, ó, que é o LM741. É um amplificador operacional muito famoso, muito comum, né? Muito barato, muito fácil de se trabalhar. E assim, ele tem a tolerância até razoável. Então, você consegue fazer muita coisa com esse circuito integrado aí, que é o LM741. Então, para quem não sabe, né, e ficou na dúvida do que é esse cara aqui, ó, né, um amplificador operacional, tá aí o que ele é, ó. Isso aqui é o circuito equivalente de um LM741. Cada amplificador operacional vai ter seu número de transistores, suas configurações, enfim. E aí nós temos aqui a entrada não inversora, entrada inversora, né? Essa configuração aqui é chamada de par diferencial. Nós temos aí alguns resistores, alguns diodos, né? Alguns capacitores. E eu tenho aqui a tensão de saída, tensão de alimentação positiva e tensão de alimentação negativa. Nós não vamos trabalhar ou estudar o circuito equivalente, beleza? É um estudo assim um pouco mais complexo. Não é nada difícil, impossível não, mas é uma coisa mais complexa e que é direcionado mais para quem está na área mesmo. Então, para quem for fazer um mestrado aí na área de controle e for trabalhar com amplificadores operacionais, vai trabalhar melhor, vai entender melhor esse circuito aqui. Mas é um circuitozinho que não é tão simples assim de se entender. Mas é só para a gente exemplificar, né, e ver o que tem lá dentro. Então, na verdade, um amplificador operacional é um circuito integrado aí que trabalha com vários e vários transistores, né? E cada amplificador operacional tem a sua configuração. Eu vou abrir aqui o... Vou puxar um datasheet dele. Deixa eu só sair dessa apresentação aqui, que fica bloqueando minha tela. Como todo componente, né, a gente pode vir cá na internet e buscar o datasheet desse carinha. E ali nesse datasheet nós vamos ter aí várias características desse componente, né? Então aqui, ó, já me fala que ele é um amplificador operacional, ok? Que é o que a gente já estava falando. Tem um circuito montado aqui, que é um circuito inversor. Nós vamos ver daqui a pouco, né? E eu vou baixar aqui um datasheet para nós vermos. Então tá aqui, ó, o nosso datasheet do LM741. Aplicações, tem várias das aplicações deles aqui, ó. Comparador, multivibrador, amplificador de corrente contínua, amplificador aqui, swimming amplificador, que eu não sei que tipo de amplificador que é esse, deve ser um amplificador específico. Integrador e diferenciador, que são, né, a base aí do nosso controle PID, né? Tá faltando aqui o proporcional, que seria um ganho comum.
um integrador e um diferenciador. Nós também vamos ver aí um pouco dessas configurações. E filtro ativo, que é outra aplicação também bastante comum aí no caso de amplificadores operacionais. Nós temos aqui, né, um circuito típico e basicamente é isso. A pinagem dele, né, nós temos ele em duas pinagens, na verdade 3 pinagens, né. Nós temos aqui nele a entrada invertida, que seria negativa, né, como aqui, ó. Entrada não invertida, positiva. Alimentação negativa, alimentação positiva. Saída. NC aqui, pessoal, significa não connect, né? Então, esse pino aqui não tem nada nele. É só para completar os 8 pinos. E aqui eu tenho as entradas de offset, que é o que nós vamos ver agora, né? Alguns amplificadores operacionais têm esse offset. E alguns amplificadores operacionais mais simples não contêm essas entradas de offset. De qualquer forma, é muito tranquilo trabalhar com esse tipo de componente. E esse ajuste de offset é muito fácil. E nós temos aqui, ó, algumas características interessantes dele. Ó, que seria a tensão de alimentação, mais ou menos 22 volts. Então, eu consigo trabalhar com ele aí, modulando sinais de saída de mais ou menos 22 volts. A potência de dissipação dele, né, que ele gera aí em efeito Joule de calor. A máxima tensão diferencial de entrada, que seria mais ou menos 30 volts. Aqui, já que a máxima tensão de entrada é mais ou menos 30 volts, a tensão de entrada dele aí é mais 15 volts, né? Nós temos aqui temperatura de operação, temperatura de junção e temperatura aí também de estocagem. E temos aqui duas características muito importantes aqui, que são essas duas aqui, ó. Input offset voltagem, input offset corrente. Nós vamos ver agora para que serve essas duas características aqui do nosso amplificador operacional, né? Vamos voltar lá para a apresentação. Então, ó, tensão de offset. A saída de um amplificador operacional deve ser de 0 volt quando a entrada for 0 volt. Mas na prática há um certo valor de tensão diferente de zero, denominado de tensão offset. Então, lá no início eu falei que a tensão offset seria mais ou menos um ruído, né, provocado pelo circuito. E realmente ela é. Por exemplo, pela fórmula aqui que nós vimos, ó, se a diferença de tensão entre os dois terminais, o terminal inversor e não inversor, for zero, essa subtração aqui vai ser zero, multiplicada pelo ganho vai ficar zero, então eu teria uma saída igual a 0 volt, né? Em outras palavras, se eu pegar esses dois terminais, ligar, vir cá e ligar no terra, para garantir que eles vão ter o mesmo potencial. A minha saída, teoricamente, num amplificador ideal, seria 0 volt. O que não acontece na prática, né? Nós sabemos aí que nós estudamos os componentes ideais e depois a gente estuda o componente real, considerando algumas das suas limitações, né? Então, no mundo real, quando eu for lá e conectar o meu amplificador operacional aqui, de acordo com essa temperatura, de acordo com uma série de outras variáveis, eu vou ter uma tensão residual de saída aqui, ó. Então, mesmo eu com os dois terminais conectados no GND, eu vou ter uma tensão de saída aqui. Uma tensão bem pequena, né? Mas eu vou ter aqui uma tensão de saída. O que significa? É a minha tensão de offset, né? Essa tensão de offset, ela atrapalha essa saída ali. Então, é um sinal que vai se somar aí ao meu real sinal amplificado. Ah, Matheus, mas a amplitude dele é pequena. Sim, na maioria dos casos, né? E na grande maioria, se não na totalidade dos casos, é uma amplitude pequena, por ser uma tensão residual aí
desse circuitinho que a gente viu aqui, né? Ó, algumas tolerâncias de alguns transistores, enfim. Isso aqui gera uma série de sinais aqui na saída, mesmo com essa tensão aqui ligada ao zero, né? No caso aqui, não ao VEE, que é o negativo, mas ao GND. Então, essa é a nossa tensão offset, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, se for aplicada uma tensão de 0 volt em ambas as entradas do amplificador pressional e se medirmos 26 milivolts na sua saída, essa tensão seria indesejada e gerada pelo circuito e não pelo sinal de entrada. A tensão de offset de saída, ela pode ser afetada por duas condições de circuitos independentes, que são tensão offset de entrada. Vamos lá no nosso datasheet. Tensão offset de entrada. Olha aqui, ó. Justamente o que está aqui na planilha, certo? Então, esse aqui é um dado muito importante, é chamado de VIO. Esse VIO, eu consigo calcular aí a minha tensão de offset gerada pela entrada de tensão, beleza? E eu tenho também outro dado que interfere no offset, que é uma corrente de offset devido à diferença nas correntes resultantes nas entradas positiva e negativa. Quando nós estudamos o nosso amplificador pressional de forma teórica, né, a gente considera que esse amplificador operacional ele tem apenas essa resistência de entrada aqui. É como se o V1 fosse ligado no V2 e não é ligado a mais nada. Mas na prática, nós vemos que isso não é verdade, ó. Nós temos aí várias conexões entre transistor, né? Um transistor liga em outro, que vai no positivo, que liga em outro, que vai no negativo, que liga em outro, enfim, né? Uma série aí de transistores de um circuito. Então, é isso aqui que gera essa diferença de corrente, né? Entre as correntes de entrada aqui, ó. Eu tenho aqui uma diferença de corrente, ó. E essa diferença de corrente vai gerar aqui também uma tensão offset, né? Então, é a chamada EIO, que também tem no nosso datasheet, ó. Input Offset Current, ok? Então, é a corrente offset de entrada. Então, esses dados o fabricante fornece para a gente através de ensaios em laboratório, né? Geralmente, ele fornece aqui uma tensão numa temperatura de trabalho de 25 graus, que é a chamada temperatura ambiente, né? Isso é um padrão quando a gente vai trabalhar em laboratório. A gente padroniza essa temperatura. Por quê? Como todo semicondutor, e o amplificador operacional tem dentro de si semicondutores, ele é muito sensível à variação de temperatura. Então, ele me dá uma tensão de offset em 25 graus e uma tensão de offset máxima. Ah, Matheus, com qual eu vou trabalhar? Bem, aí vai depender do seu uso, né? Você vai colocar o seu amplificador pressional em um ambiente que nunca vai passar dos 25? Provavelmente não. Se você estiver trabalhando aqui, né, no Brasil, com certeza todo o território brasileiro passa de 25 graus. A gente pode afirmar isso com toda certeza. Em algum momento no ano aí, pode ser o local mais frio aí, vai passar de 25 graus, que é uma temperatura, para nós aqui, inclusive baixa, a temperatura de inverno, né? Então, nós vamos pegar aqui no caso uma tensão, né, nós vamos ser extremos aí, pegar uma tensão extrema, que é o pior caso. Do mesmo jeito, nós temos aqui também uma corrente para temperatura de 25 graus Celsius, e nós temos uma corrente máxima aí, né? Que vai até 500. Vocês podem ver aqui também que a maioria dos datasheets, eles têm assim, ó, mínimo, típico e máximo. O que isso quer dizer? Que tipicamente, né, o circuito integrado, ele vai me dar aqui por volta de 20 nanoamperes. Porém, ele pode me dar no máximo 200 nanoamperes, quando a temperatura ambiente for 25 volts.
Então, isso aí é uma medida, que é uma tolerância desse circuito integrado. A maioria dos nossos circuitos integrados vão ter esse tipo de informação. Então, você tem que pensar aí para você o que vai ser pior, né? O que é o pior que pode acontecer para atrapalhar meu circuito? No caso de uma tensão offset, o pior é sempre quando tem a pior tensão VIO, ou a maior tensão VIO, e a maior corrente VIO. Isso nós vamos ver nas próximas fórmulas, né? Que a pior situação é sempre a maior. Então, nós vamos trabalhar aí sempre com esses valores aqui, dessas variáveis maiores. Então, já que nós conhecemos aqui o nosso VIO e o nosso IIO, nós vamos aqui para o nosso primeiro amplificador operacional. Esse amplificador operacional, né, é um circuito montado, é um circuito não inversor. Mais para frente nós vamos ver por que ele é não inversor. A fórmula do ganho dele é essa aqui, né, ó, da tensão de saída. E aqui eu tenho a tensão de saída offset pelo VIO. Então aqui, ó, quando o VIO for maior, a minha tensão de offset vai ser maior, ou seja, eu vou ter um maior ruído, ou uma maior diferença no meu circuito de saída. Então isso aqui prova o quê? Que o pior caso para mim é quando o meu VIO aqui, ó, for maior, né? Que não, na verdade está aqui. Que seria, no caso, esses 6 milivolts, né? Se tratando de VIO. Então, ó, nós vamos fazer aí um exercício de exemplo para calcular esse VIO, né? Deixa eu só sair da forma de apresentação. Nós temos aqui um circuito amplificador. Esse sim é um circuito inversor. Não faz diferença a configuração do amplificador operacional, beleza? O meu offset, ele vai ser de acordo com, se nós pegarmos aqui a fórmula, o meu resistor R1 e o meu resistor de referência. No caso aqui, meu R1 é esse 2K7 e o meu resistor de referência, aí no caso, né, ele vai ser esse de 100K. Então, através dessa fórmula, nós podemos fazer aqui, ó, que a minha tensão offset, eu vou fazer na câmera aqui, vai ser melhor. Deixa eu só configurar a câmera aqui. Vou abrir só esse software aqui que ele dá condições de colocar em tela cheia. Quer dizer, tinha que ter dado, né? Tinha que ter dado. Iniciei esse programa para ver.
Eu não estou querendo conhecer aqui. Eu vou, no intervalo, eu vejo se eu resolver esse problema técnico aqui. Vou fazer no Word, então. Vamos lá. Então, eu tenho aqui que a minha tensão de saída, né? Minha tensão de saída offset por VIO, ela nada mais é, se a gente, né, pegar por... Vou só compartilhar aqui para vocês. Então, a minha tensão de saída, ela nada mais é do que o meu VIO, que é um dado, né? Deixa eu fazer isso aqui por fórmula que vai ser melhor. O V de offset, ele vai ser igual ao meu VIO, que vem do meu datasheet, vezes o meu R1 menos RF sobre o meu R1. Então, essa aqui é a fórmula, né, do nosso V-offset aqui no caso do VIO. Pessoal, eu recomendo fortemente que vocês tenham aí um caderno e estejam anotando esse tipo de coisa, ok? Quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão precisar dessas fórmulas e de exemplos. Então, assim, arruma um caderno aí e anota, faz os exercícios, essas fórmulas mais importantes, desenha o circuito, porque quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão precisar disso. E não vai dar para você ficar assistindo o vídeo, né? Porque nós vamos fazer o exercício online. Então, todo mundo aí pega um caderninho aí para copiar esse tipo de coisa. Então, esse aqui é bastante importante, que é a minha tensão offset de acordo com o VIO. E aí nós temos lá o nosso circuito, né? Que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, tem lá o nosso circuito, ó, que é esse cara aqui, ó. E aí ele está nos perguntando aí qual é a tensão de offset. Então, é muito simples, ó. Nós temos que ver que esse circuito é um amplificador operacional. Nós temos aqui um resistor, que é o R1, e nós temos aqui que é um resistor RF, ok? Por que eu sei que esse aqui é o RF? É justamente o resistor que faz a realimentação. É chamado de RF ou resistor de referência. Então, esse cara que é o meu RF, esse cara que é o meu R1. Muito simples, então, aqui, né, pessoal? É só a gente pegar aí o VIO, que nós temos aqui no caso, no exercício ele nos deu, falando que era 1.1, quer ver? No exercício ele nos deu falando que o VIO, né, que é a mesma coisa do datasheet aqui, né, ó, só que esse amplificador pressional é de outro tipo. Obviamente não é um LM741, porque esse aqui dá 6 mV, né? Mas o amplificador no nosso exercício deu aí 1.1 mV. Ô, Então Matheus, eu sei... Oi? Esse número tá certo, né? É 27K? Ou é 2K7.
2K7. Isso, olha lá, ó. Tá vendo? É 2,7K. Ah, tá. Eu costumo usar essa referência, inclusive até muitos autores usam também, e até para comprar, quando você for comprar resistor, o pessoal usa muito isso. Quando você fala que é 2K7, significa que é 2,7K, entendeu? Beleza. Então aí, ó, nós temos aí que R1 menos RF vai me dar aí, no caso. Vamos fazer aqui, o meu VIO seria esse cara aqui, né? Eu vou copiar tudo e eu vou só substituindo os valores. Então eu tenho meu VIO igual a 1.1 vezes 10 elevado a 3, é isso? 1.1 milivolt, beleza. Eu tenho meu R1, que ele é igual a 2,7 vezes 10 elevado a 3 também. E eu tenho meu RF, que é igual a 100 vezes 10 elevado a 3. E novamente o meu R1 embaixo, que ele é igual a 2,7 vezes 10 elevado a 3. Então, ó, fazendo isso aí na calculadora, pegando a calculadora aqui, nós formos fazer isso aí na calculadora, vai ser 1.1 expoente 3 negativo. Ah, aqui, ó, aqui é 3 negativo, gente. Esse cara aqui em cima aqui é negativo, ó. Menos 3 negativo. É 1.1 milivolt, né? Então, 1.1 vezes 10 a menos 3 é 2.7 vezes 10 a 3. 100 vezes 10 a 3. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. 100 vezes 10 a 3. (2.7 expoente 3). Então, aqui para mim deu menos 39,64. Alguém fez aí? O meu deu 1,07 milho. O meu deu 41,84. Que é isso? Cada um deu um valor, hein? Aqui, ó. Vamos fazer aqui novamente, ó. 1.1 expoente menos 3, beleza? E aí nós temos aí em cima, esse valor de cima vai ser 2.7 expoente 3 menos 100 expoente 3. Vai dar aí menos 97.3 expoente 3, essa parte de cima aqui, ó. Vamos fazer por partes, ó. Aí a gente vai conferindo para ver onde que está o erro. Vou passar isso aqui para baixo. Então essa parte de cima aqui minha deu isso aqui, ó. Menos 97,3 vezes 10 elevado a 3. Vocês conferem e vê se bateu pra gente. Bateu aí? Deixa eu só terminar aqui isso. Vou colocar aqui. Esse aí tem que bater. Se não bater. O meu deu certo. Se não bater, porque a calculadora de vocês está configurada errada. Porque isso aí é uma subtração simples aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer até de cabeça. 100 menos 2,7, 97,3. Aí quando a gente divide aqui 97,3 por 2,7, nós vamos ter aí um valor de menos 36. Deixa eu fazer aqui, quer ver? E esse cara aqui, ó, isso tudo aqui vai ser substituído por menos 36,037 vezes 10 vezes nada, na verdade.
Porque aqui anulou, né? Ó, vezes 10 a 3, vezes 10 a 3, cortou. Então, eu simplesmente dividi 97,3 por 2,7. Lembrando que é negativo. Aí eu vou chegar a esse valor aqui e vou multiplicar por 1,1 milivolt, né? E aí eu vou ter a minha tensão offset. Descobri que eu coloquei errado aqui. Descobriu? Eu coloquei o R1 como 100K. Ah, tá. Embaixo na fração. Entendi. Então aqui, ó, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, que é 39,64. Vai variar um pouquinho, né, de acordo com com o seu arredondamento. Mas, enfim, 39,64 milivolts. Então, essa aqui é a nossa tensão offset, ou seja, mesmo que esse circuito aqui seja conectado ao terra, né? Se eu pegar aqui e conectar um terra aqui entre esses dois terminais, ainda assim eu vou ter essa tensão residual aqui na saída, né? Então, respondendo o nosso exercício aqui, ó, até copiar aqui. Respondendo ao nosso exercício aqui, a minha tensão offset é igual a menos 39,64, que a gente acabou de calcular ali, né? Ok, então isso significa que mesmo se eu tiver aqui, né, esses dois, mesmo se eu tiver aqui um curto-circuito entre essas duas entradas aqui, ó, se eu estiver aplicando aqui 0 volt, ou melhor, deixa eu fazer assim, ó. Suponhamos que não existe essa fonte. Mesmo se eu tiver um curto-circuito aqui, ó, ou seja, esses dois terminais estão conectados aqui, a minha diferença de potencial entre V1 e V2 é 0 volt, ainda assim eu vou ter na minha saída uma tensão aí residual, uma tensão offset de menos 39,64 volts. Então, assim, nós calculamos a nossa tensão offset no amplificador pressional, beleza? Deixa eu só sair aqui dessa animação. Ó, 8h15, pessoal, 8h16, vamos dar uma paradinha e aí depois nós vamos voltar aqui com a tensão offset de saída devido ao IIO, ou a corrente de entrada, beleza? Daqui meia horinha eu tô voltando. Beleza.